E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que está aqui no nosso canal no YouTube mais uma vez, seja muito bem-vindo e que mais uma vez esse pequeno trabalho, essa questãozinha que nós vamos tratar hoje te ajude aí no teu vestibular, no teu concurso, enfim, na tua vida no que trata, no que diz respeito à língua portuguesa. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de colocação pronominal, tá? De novo, aqui no Português em Dose Dupla, primeiro o Diego vai abordar um pouquinho a parte mais teórica, falando um pouquinho de colocação pronominal, e depois eu venho para resolver a questão de número 8 da prova do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Banca FCC, a prova de 2012. Não esquece, mais uma vez, o link está aqui embaixo, qualquer coisa, tu podes fazer aí o download da prova e do gabarito, beleza? Então o Diego vai tratar um pouquinho agora a parte de colocação pronominal. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, tudo tranquilo? Seguinte, vamos fazer uma questãozinha de colocação pronominal. Como o Mano já colocou antes para vocês a questão, vamos relembrar alguma coisinha de teoria para a gente poder enxergar dentro dessa questão o que de fato a gente precisa entender para resolver. Então, olha só. É uma questãozinha que vai abordar a questão de colocação de pronomes, ou seja, nós estamos falando de colocação de pronomes oblíquos nesse caso, perfeito? Lembra que são pronomes pessoais. Lembra que, de maneira geral, os pronomes oblíquos eles vão funcionar como objetos diretos ou indiretos ou complementos nominais dentro de uma estrutura frasal, perfeito? Aqui a gente vai só puxar a ideia dos pronomes oblíquos o, a e lhe, os, as e lhes. Só para a gente retomar a parte mais complexa em relação a esses pronomes, beleza? Então lembra que o e o a, o os e o as, como pronomes oblíquos, pessoais oblíquos, eles vão funcionar sempre como objetos diretos. Já o pronome lhe e lhes, via de regra, funcionarão como objetos indiretos. A primeira coisa então que vocês devem observar é isso, tá? Na frase, imagina que eu peguei um livro e coloquei o livro sobre a mesa. Eu poderia dizer para vocês que eu coloquei-o sobre a mesa. Coloquei o quê? O livro. Só que o livro está sendo utilizado, na verdade, no lugar de o livro, eu estou utilizando o pronome oblíquo o. Então, isso daqui é o meu objeto direto, certo? Quando eu te digo assim, ó, entreguei o relatório ao chefe, eu poderia também dizer que eu entreguei-lhe o relatório. Entreguei a quem? Ao chefe. Lembra que ao tem a preposição a. Então, eu tenho um objeto indireto dentro dessa estrutura. Beleza? Lembrou? Então, aqui, ó, o, a, os e as, objetos diretos. Lhe e lhes, objetos indiretos, via de regra, numa frase. Perfeito? Detalhe fundamental para a gente poder compreender bem essa questão também. Quando o e o a, o os ou as, dentro de uma estrutura frasal, estiverem depois de um verbo que termina em R, em S ou em Z, obrigatoriamente nós temos que fazer um corte nessa última letra e colocar um L para fazer uma adaptação. Tranquilo? Não esquece que, de certa forma, isso também vai impactar na acentuação. Vou te dar um exemplo. Se eu colocasse amar mais os, obrigatoriamente o que eu deveria fazer? Cortar o R, colocar um L e um acento. Amá-los. Tranquilo? Então isso é fundamental. Com S vai funcionar do mesmo jeito. E com Z também. Tranquilo? Mas apenas na frente de o, a, os e as. Uma segunda adaptação muito comum que a gente tem que também prestar atenção é no que diz respeito a verbos que terminam em M, ão e oin. E da mesma forma, com o, a, os e as, se isso acontecer, aqui eu não corto, aqui eu deixo essa terminação, entretanto, eu coloco um N depois do verbo. Deixo o verbo, hífen, e coloco um Nzinho na frente do o, do a, do os ou do as. Exemplo, se eu te dissesse assim, ó. Entregaram mais a. Como é que ficaria? Deixo M, entregaram-na. Tranquilo? Lembrou? Essa é a partezinha, então, que a gente tem que lembrar de colocação pronominal para poder resolver, para poder solucionar a questão que a gente está trabalhando. Fechou? Volto agora com vocês com o Mano, para ele poder aplicar isso dentro da questão.
Bom, pessoal, o Diego já trabalhou com vocês, então, essa pequena parte aí de colocação pronominal, revisando, obviamente, né, os aspectos mais importantes da utilização dos pronomes oblíquos átonos, o a, o lhe, né, exercendo função de objeto direto e objeto indireto, como via, né, como regra geral, como via de regra. Bom, agora, aplicando esses conhecimentos, mais as adaptações que o Diego trabalhou com vocês, vamos para a parte prática. Então, vem para cá, olha só. O que dizia a questão de número 8, não esquece, tá? Se tu não tem a questãozinha, ó, baixa aí no link, tá? Tem a questão para vocês, tem a prova, na verdade, toda essa última prova lá de 2012 do TST, banca FCC, baixa e tem o gabarito ali também disponível. O que acontece, pessoal? Seguinte, tá? A questão de número 8, ele pedia para que nós fizéssemos alterações, substituíssemos essas expressões destacadas pelo pronome, né? Na verdade, pela colocação pronominal adequada, utilizando, obviamente, o pronome oblíquo átono e sua adaptação de forma adequada. Bom, então vamos lá. A primeira dizia assim, ó, alcançar a turma. Aí ele dizia que alcançar a turma poderia ser reescrito dessa forma, ó, alcançar-lhe. Certo ou errado, pessoal? Errado. Por que está errado? Porque olha só, alcançar a turma seria o nosso objeto direto, porque quem alcança, alcança algo ou alguém. Então isso aqui é um objeto direto. E tu viu ali com o Diego que quando é objeto direto, quais são os pronomes via de regra? O a e suas formas plurais. Os e as. E aqui percebe que ele substitui pelo lhe. Não, o lhe é o objeto indireto. Cai fora a letra A de Argentina. Letra B de Brasil. Retirou um conjunto deles. Olha só, retirou o quê? Resposta, um conjunto deles. Um conjunto deles também seria um objeto direto. Opa, se é objeto direto, eu vou utilizar o quê? O a, o os e o as. Agora, daí tu vai dizer assim, ó, mas Marques, aqui ele utilizou corretamente. Bom, olha só, não esquece que aqui, ó, de cara tu já pode eliminar, porque ele colocou os. E na verdade, o que ele retirou? Ele retirou um conjunto deles. Lembra que conjunto, que é o teu núcleo aqui, está no singular, né, pessoal? E foi tão somente um, não foi mais de um. Se é singular, então aqui deveria ser o e não os. Lembra disso. Só pela questão de singular e plural tu já mata. Nem precisaria entrar aqui na parte de adaptação, que nós veremos na sequência que vai ter. Bom, depois, olha só, guiar os estudantes, tá? Guiar quem, pessoal? Ah, guiar os estudantes. Guiar eles, né? Entre aspas. Lembrando que esse eles é o eles da linguagem coloquial. Muito bem. Ah, então se perguntarem para mim, Marcos, eu posso substituir por guiar eles? Não, não pode, claro que não. Lembra que o e o a equivale ao ele ou ela da linguagem coloquial. Já o lhe equivale a ele e a ela, esse sim, da norma culta da língua portuguesa. Todavia, pessoal, olha só, guiar os. Tá, mas o que o Diego falou lá nas adaptações? Que verbos terminados em R, S ou Z, antes da gente adicionar o e o A, o que acontece? A gente tira o R, o S e o Z, e antes do O e do A vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Vem o Lzinho, né? Vem o Lzinho. Então, olha só, o que acontece? Tu tem guiar mais os. Então, verbo terminado em R, S ou Z, vou tirar o Rzinho e vou colocar o quê? Um Lzinho no local. Tá ali, ó. Não esquece, obviamente, né? Guiá-los. Por quê? Porque isso aqui passa a ser uma oxítona terminada em A. Fechou? Muito bem. Então cai fora também a letra C de Canadá. Ó. Mais uma que está incorreta. Depois, desconstruir a visão. Desconstruir o quê? A visão. Olha aqui, ó. Mais um objeto direto. Bom, já está careca de saber, né? Se for objeto direto, é o ou a, ou os, ou as. Muito bem. E aqui ele já substitui pelo lhe. Também não pode. O lhe é objeto indireto. Por eliminação, só pode ser a letra E de Equador. Mas claro, vamos analisar. Aliás, falando em analisar, olha aqui, ó. Analisaram os cursos de 8 faculdades. Analisaram o quê? Os cursos de 8 faculdades. Tudo isso aqui, pessoal, mais uma vez, é o nosso objeto direto. Então, tudo isso aqui, ó, se fôssemos substituir por um pronome, como agora está na forma plural, seria qual? Seria o os. Perfeito. Mas aí o que acontece? Olha só, seria de fato analisaram-nos? Sim, seria. Por quê? O Diego falou isso para vocês na parte de adaptações. Se o verbo terminar em M,
em ão ou em oin, o que que acontece? Agora a gente não tira nada. Não tira nada. Só que antes do nosso o, do a, os e as, o nosso objeto direto, nosso pronome oblíquo átono exercendo essa função sintática de objeto direto, nós teremos o nzinho. Tá aqui, ó, um verbo terminado em m, ão ou oin, aqui no caso m. Coloca o nzinho antes do nosso objeto direto na forma de pronome oblíquo átono. Por isso que, de fato, o gabarito aqui é letra E de Equador. Fechou? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que mais uma vez esse vídeo seja proveitoso para o teu vestibular, concurso, etc. Mais uma vez, segue abaixo aqui todos os nossos contatos. Fiquem à disposição para entrar em contato conosco. Deixa eu só chamar o mano aqui para dar um tchau para vocês, né? Tá? Que senão só eu... Ah, não, olha lá, tá? Então tá, mais uma vez estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Deu. A gente cometeu um equívoco. Qual? Já deixa gravando para eles perceberem. Não é alcançar, é alçar. Mas dá no mesmo. Só uma correçãozinha. Na prova de vocês vão ver que a letra A tá alçar a turma. E a gente colocou alcançar. Dá tá. elas por elas. É, alçar. A gente só mudou o verbo. Tá? Tranquilo? Sim. Vamos alçar sonhos, né? Tranquilo? Tá. Beleza, tá bom. Tchau, fica pro making Beijo. off. Beijo, tchau. Tá? Vamos fazer um